Mercado superinflacionado assusta o Atlético. Diretoria busca talentos para posições específicas. E mais, investimento da SAF deve ser um pouco maior do que o planejado. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para trocar ideia, falar sobre Atlético e jamais colocar aquelas chamadinhas, clickbait, que não vai te entregar conteúdo nenhum. Aqui não, é conteúdo sério, é informação, é respeito a você que está aí do outro lado. Sem enrolar, sem deixar para depois, não. Aqui você terá conteúdo. Por isso eu peço que antes da gente seguir, você deixe seu like, se inscreva no canal. Mais de 50% das pessoas gostam do conteúdo, mas esquecem de se inscrever. Então se inscrevam e me ajudem a bater os 1.500 likes nas próximas 24 horas. É a minha meta, é o necessário para que a gente possa continuar seguindo essa caminhada que está só no início. Mais uma vez, o Bica Galo é o canal que mais cresce, dentre todos os outros no YouTube, pelo 4º mês consecutivo. Com a sua ajuda, com o seu carinho. Deixa o like, ajuda o Bica Galo. Vamos falar sobre o mercado inflacionado. Quero abrir essa pauta aqui porque eu ouvi várias fontes nos últimos meses, tive várias conversas com pessoas de áreas completamente diferentes dentro do futebol e, obviamente, no clube também. A gente quer entender um pouco mais como que o Atlético está trabalhando para reforçar o elenco, qual o tamanho e a projeção dessa reformulação, que tipo de reforço que o Atlético busca, o que a diretoria de futebol está encontrando no mercado, e aqui, diretoria de futebol, eu falo o clube como um todo, Então vamos explicar passo a passo tudo para vocês em mais um conteúdo exclusivo aqui no Bica Galo. Mercado inflacionado, e há mais ou menos um mês eu conversei com uma fonte, um empresário do meio do futebol, eu vou abrir aspas aquele aqui, que me disse o seguinte: um jogador de Série A, Henrique, recebe em média R$200 mil por mês. Um jogador, isso é como se fosse a base salarial do futebol brasileiro, da Série A, R$200 mil por mês. Uma outra fonte, continuando essa conversa, me disse o seguinte: tentamos buscar um jogador do Ceará. Nos pediu R$300 mil mais bonificação por assinatura. Este aqui é um dirigente de um outro clube aqui no Brasil e eu fiquei boquiaberto porque, primeiro, eu não sabia que a base salarial para a Série A eram R$200 mil por mês. Quanto tempo você que está aí, colega do outro lado, demora para fazer R$200 mil na sua vida, Os caras estão pedindo R$200 mil como base para jogar na Série A. Então, qualquer clube que você vê na Série A, claro, há exceções, principalmente atletas que saem de Série C, Série B e vêm para a Série A, vão receber um pouco menos, mas a base salarial no Brasil de um atleta de Série A é de R$200 mil por mês, E aí, pensando nisso, eu busquei informações para entender como que o Atlético trabalha nos bastidores para tentar, pelo menos, solucionar algumas intercorrências que aconteceram no meio dessa caminhada. A gente sabe que há problemas estruturais de montagem de elenco, que o Eduardo Cudê atrapalhou demais o discorrer da temporada e o Atlético não fará os mesmos erros, não escolherá as mesmas tomadas que teve nesta temporada. E pensando nisso, o Atlético, primeiro, antes de pensar em reforços, quer fazer uma reorganização em casa. Primeiro passo, quem é que vai sair? Temos aqui fulano, beltrano, ciclano. Fechamos a lista de atletas que vão deixar o clube. Eu disse há pouco que a base salarial do Brasil é de R$200 mil por mês. Vários atletas que estão aqui em Minas recebem muito mais que isso. Eu não vou ficar citando nomes aqui, não é justo, não é leal com os colegas que estão no Atlético hoje, os profissionais do futebol. Eventualmente posso citar algum nome ou outro aqui daqueles que estão lá no topo. Mas quem ganha menos, não acho que é legal a gente ficar citando salário, apesar de saber disso, Não é algo, se torna algo um pouco até pejorativo para a pessoa que está ali no dia a dia, nos bastidores. Em resumo, o Atlético vai separar uma lista, alguns jogadores não permanecerão, eu já sei de nomes para o setor defensivo, da parte dos laterais, sei também em relação ao ataque, então o Atlético fará uma reformulação, alguns atletas não seguirão no clube, Alguns serão por fim de contrato, outros envolvendo ali uma negociação com outro clube, alguns terão também o nome ventilado por empréstimo para outros clubes no Brasil, então será uma pequena reformulação, não será algo muito grande, mas as saídas
né, impactarão direto no orçamento para o ano que vem, que vou falar um pouco mais à frente, o tamanho deste orçamento, né, se há possibilidade de aumentar um pouco essa verba ou não. Segundo ponto, sabemos quem vai sair, buscamos quem vai chegar. E é neste estágio que o Atlético está hoje, tá? O Atlético busca renovações importantes no elenco. Já falamos aqui do Guilherme Arana na semana passada, que encaminha aí a sua renovação de contrato. Ele que tem contrato até o fim de 2024, mas deve sim seguir no Atlético. Excelente relação com o empresário, com o próprio Guilherme Arana. O desejo dele é seguir no Galo, então o Arana seria o primeiro aí dessa renovação de contrato e outros também serão chamados. O próprio Lemos, né, que seguirá, bem provável que seguirá também no clube, enfim. Sabemos quem vai sair, sabemos quem vai ficar, quem vai renovar e agora vamos buscar reforços. Só que é o seguinte, meus amigos, os salários no Brasil são realmente assustadores. As pessoas ficam assim, traz fulano, traz Beltrano, esse cara aqui no Galo daria certo. Ontem eu tive uma discussão com os colegas aqui no próprio canal Bica Galo, porque eles praticamente exigiam a contratação do Bruno Henrique, estou falando do Marco Geves e do senhor Thiago Martins, na live de ontem, da Trinca de Ferro, né? E eu pude expor a eles os motivos pelos quais eu não traria o Bruno Henrique em hipótese alguma por este valor. A gente não pode achar normal, a gente não pode achar corriqueiro o que está acontecendo no mercado do futebol. Não pode. Vejam só os 5 maiores salários da América Latina, tá? Quem mais recebe no Brasil é o Dudu do Palmeiras, que tem um salário acima de 2 milhões de reais, joga muito, resolve o problema, está no Palmeiras há muitos anos e, claro, um clube como o Palmeiras, que vem vencendo, que vem conquistando, é natural que você tenha aumentos progressivos de salário. Dudu não ganhou 2 milhões de reais do dia para a noite. O segundo é o Gabigol, a mesma história, o salário dele passa de 1 milhão e 600 mil reais. Em terceiro, o Hulk aqui no Galo, que recebe mais ou menos 1 milhão e 300. E você tem o Bruno Henrique no Flamengo hoje recebendo 1 milhão e 200, é o quarto lugar, assim como o Rojo do Boca Juniors, que recebe 1 milhão e 200 mil reais por mês. Agora, os jogadores estão solicitando valores absurdos de salários. É uma hiperinflação. Pra vocês terem uma noção do que eu vou dizer para vocês aqui agora, são 2 informações de bastidores. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu, quando fui escrevendo essa pauta, eu fiquei, gente, não tem condição uma coisa dessa. A gente não pode achar isso normal. Não estamos na Arábia, não estamos na China, não estamos nos Estados Unidos, onde a China, a Arábia, por exemplo, os governos locais, eles beneficiam os clubes com a injeção de dinheiro para a promoção do esporte. Nos Estados Unidos, você tem vários gigantíssimos empresários que querem fazer o futebol, o soccer nos Estados Unidos, tá certo. Ou seja, no Brasil não é algo similar. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Conversei com uma pessoa há alguns meses, algumas pessoas desse canal já sabem disso, e essa pessoa tentou levar o Daverson para um clube, né, no sul do país, não quero citar o estado aqui, senão vocês vão descobrir, e o Daverson solicitou a este clube um salário de 800 mil reais por mês e 2 anos de contrato. Vou repetir, o Daverson, que está no Cuiabá, solicitou a este clube um salário de 800 mil reais por mês para sair do Cuiabá e ir para o sul do país. Um detalhe, o Daverson hoje recebe 600 mil. Olha o tamanho, o salto da inflação de sair para um clube e ir para o outro. Ponto 1. O senhor Bruno Henrique, que foi motivo de muita discussão aqui ontem no canal, eu expliquei os motivos pelos quais eu não traria o Bruno Henrique, mas quando você vai um pouco além, e a informação que eu apurei é a seguinte: o Bruno Henrique foi oferecido ao Atlético. O Atlético, por questões óbvias, quis ouvir, quis entender qual é a situação do jogador. Ele está em fim de contrato com o Flamengo. E o Bruno Henrique, em 2 anos de contrato, pediu ao Atlético 1,5 milhão de salário, tá? Mais 2 milhões de luvas por bonificação de assinatura. Em resumo, o Bruno Henrique saltaria de um salário de 1 milhão e 200 que recebe hoje no Flamengo para receber em 2 anos de contrato com o Atlético 50 milhões de reais. Este valor, para vocês terem uma ideia, saindo de um clube indo para o outro, quase chega a 50% de inflação. Eu, Henrique, não posso achar isso normal, não posso aceitar
que o Atlético cometa as mesmas loucuras que cometeu no passado e não vai cometer. Não adianta. Não adianta o torcedor achar ruim, não adianta você que está aí do outro lado ter uma opinião talvez diferente da minha, que eu vou aceitar, mas o fato é que é irrisório você imaginar o Bruno Henrique saindo do Flamengo, vindo para Minas, recebendo mais do que o Hulk, ele que ficou 3 meses só nos últimos 5 parados por lesão, recebendo um salário maior do que do Hulk e com uma inflação que supera, né, os 40%. É uma coisa absurda de se pensar. E aí eu disse, o Daverson, estou falando do Bruno Henrique, qualquer jogador que está empregado, que vai sair deste clube para ir para um outro, estão pedindo mundos e fundos. Essa é a verdade do futebol. E o torcedor ele tem que saber disso, porque não adianta eu trazer uma pauta rasa, curta aqui para vocês, dizendo o seguinte, ah não, tem que trazer fulano, tem que reforçar. Mas e aí? Qual que é a real do mercado, meu amigo? O que está acontecendo? Eu estou mostrando aqui para vocês números. Pense bem em tirar o Dudu do Palmeiras. Agora, por que o mercado está inflacionado? A gente também quer entender, se eu estou falando aqui de números, há um motivo para isso, tá? Ou vários motivos para isso. A gente sabe que o mundo inteiro está em crise financeira, tá? O Brasil, os números não são bons. A Covid ainda atrapalha o nosso país, parte do problema financeiro do Brasil, que vem transcorrendo em uma inflação que aumenta também, tá? E o mundo inteiro está passando por uma crise financeira. São guerras na Rússia, guerra agora envolvendo, né, ali a parte do Oriente Médio, enfim. O mundo está num estágio de desaceleração e o futebol vai em contramão a isso, no mundo inteiro, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Agora, no Brasil, alguns motivos fazem com que este espetáculo ou que os atletas peçam mais. Jogador de futebol, gente, não é bobo nem nada, tá? Eles veem, por exemplo, que os patrocinadores, entra ano, passa ano, estão pagando mais para os clubes. Uma concorrência, segundo motivo, com mercados emergentes. Citei os Emirados, citei os Estados Unidos, citei a China, está cada vez mais difícil de se manter atleta no Brasil, que às vezes vai para a Europa, não dá certo para a Europa e de repente, como é o caso do Neymar, está lá, né, ganhando milhões e milhões por ano nos Emirados Árabes. Terceiro motivo, tá? Os próprios jogadores criaram ali uma espécie de categoria, onde eles se comunicam entre eles e de repente, ô fulano, aqui, o clube tal tá me ligando aqui, tá me oferecendo tanto. O que você acha? Ah, eu acho que tá pouco, pede mais, eu tô ganhando tanto aqui. Então, os jogadores estão se estimulando, é aquela história do livre mercado, né? Se você tem 2 canetas e você tem 5 pessoas querendo comprar essas 2 canetas, você vai colocar o preço da caneta lá no alto. É a mesma coisa que está acontecendo no futebol. O quarto motivo, o ticket médio dos estádios aumentou e aumentou muito, e aqui fica muito claro o porquê. O espetáculo está cada vez mais caro. E com isso, os atletas se atentaram, né, e falaram, peraí, se eles estão cobrando tanto, estão ganhando com o show, aqui e acolá, eu também quero ganhar mais dinheiro, não é isso? Agora, apesar das dificuldades encontradas nos mercados, o Atlético busca talentos específicos e em posições consideradas como posição chave dentro do clube. Vou falar sobre este assunto aqui agora de maneira exclusiva no Bica Galo, mas o like ainda está muito baixo. Peço o seu carinho, a sua ajuda. Tá assistindo depois? Deixa aquele like, gente. Participe com o Bica Galo, se inscreva no canal. É só com o seu like que é possível a gente continuar produzindo conteúdos. É o like que traz patrocinadores para o Bica, é o like que traz conteúdos para o Bica, audiência, respeito. Então, conto muito com essa ajuda sua e, claro, vou falar da Betano de forma rápida aqui. Se você quer investir R$20, coloque agora o código BICAGALO, vai ganhar mais 20 na hora no seu primeira inscrição. Se colocar R$500, ganha mais 500 na hora utilizando o código BICAGALO, numa palavra só, tudo junto. Bom, vamos então falar sobre o mercado do Atlético. Tá? O Atlético fará, segundo a fonte que a gente consultou, uma pequena reformulação. A espinha dorsal do elenco será mantida. O Atlético terá algumas adequações. Primeira, 6 atletas das categorias de base serão incorporados ao elenco na montagem. Esse é o ponto 1. Posições consideradas de urgência já foram procuradas e o Atlético está sim no mercado para isso. Estou falando aqui
de lateral direito, estou falando de meio-campista e estou falando de 2 pontas. Claro, o Atlético sabe também de carências no setor defensivo. Me refiro especificamente à zaga. Claro, vai buscar atletas nessas posições e por tudo que a gente apurou, o clube imagina contratar de 4 a 5 jogadores na próxima temporada. A comparar com os últimos anos, é pouco, tá? Qual é o perfil? Quem o Atlético vai buscar no mercado? Repito, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, hein? Jogadores de até 24 anos, este é o perfil que o Galo busca no mercado, com grande potencial. Atletas que estejam na Série A, na Europa, que foram emprestados a outros clubes por lá, não deu certo, volta para o Brasil. Um mapeamento de mercado foi realizado nos últimos anos e o Atlético conta muito com esse mapeamento e, claro, com o know-how do próprio Rodrigo Caetano. Uma fonte nos garantiu o seguinte, tá? Se algo, o meu questionamento foi, algo pode fugir disso? Por exemplo, tem fulano aí que está em fim de contrato, foi oferecido para o Atlético, grande jogador, grande nome, pode fugir disso? A resposta foi, eventualmente, se houver uma grande oportunidade, vamos trabalhar, mas a princípio não é o nosso objetivo, fecha aspas então a nossa fonte. Agora, a grande pergunta é a seguinte, se há a inflação de mercado, estou falando isso aqui o tempo todo, o Atlético espera investir mais? A resposta é sim e não. Sim, por quê? O clube deve sim injetar mais dinheiro do que os 40 milhões que estavam previstos ali para o orçamento. Vendo o tamanho e a proporção do que está o mercado hoje, o Atlético espera realmente mudar um pouquinho este panorama, tá? Não porque a folha salarial, o tamanho da folha será o mesmo. O investimento, a previsão era de 40 milhões e esses números, repito, devem ser um pouco maiores. Agora, quando que essa grana de fato vai entrar nos cofres do clube? Muzi, já tem dinheiro? Já está rodando? Amanhã eu vou fazer um conteúdo específico sobre a SAF. Por que a grana ainda não entrou nos cofres do Atlético? Qual é a real previsão? Se existe uma data, vamos falar aqui de calendário. Então é mais um conteúdo exclusivo. Já estou te convidando para amanhã para este vídeo. SAF, a não ser que algo muito especial aconteça nesse meio tempo. Mas amanhã vamos falar sobre SAF aqui no Galo. Tá? Tudo que envolve os próximos passos do grandioso Clube Atlético Mineiro. Meu amigo, tá precisando de fazer um curso técnico? Tá desempregado? Acione agora a Biotecna. Então, são vários cursos técnicos, R$ 97,00 do início ao fim do curso. Já viu isso em outro lugar? Tenho certeza que não. São excelentes, inclusive reconhecidos pelo MEC. Então, acione agora a Biotecna, a melhor escola técnica do Brasil. E o seu cabelo tá caindo, ó, o meu tá uma juba, tô precisando já de cortar. O tanto de cabelo que tá crescendo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Bacana demais. Parabéns, pessoal aí do Salão da Camila Ferraz, que é incrível, tá? Acione eles agora por este número, este WhatsApp. Eu tenho certeza. Diga que veio da live do Muzi, do canal Bica Galo, que o atendimento será diferenciado. É isso, pessoal. Escreva de onde você está falando. Os abraços são na sexta-feira, tá? Então, muito obrigado pelo carinho, pela responsabilidade que tem também com o like conosco. Tamo junto, se inscreva, eu vou nessa. Aquele abraço, te espero amanhã. Fui!